Alô, amigos! Estamos aqui mais uma vez, nos encontrando para refletir um pouco mais na palavra de Deus e com esses ensinamentos nós enriquecermos a nossa vida e o Senhor dirigir a nossa caminhada nessa terra. O tema de hoje é: ninguém pode enganar um espírito reto. O que entendemos por um espírito reto? Será que nós temos um espírito reto? Muitos conhecem a história de Davi. E através da sua história e do seu clamor para com Deus, nós vamos entender melhor o que é ter ou não ter um espírito reto. Então, nos Salmos 51, versos de 10 a 13, nós lemos: Davi levantou um clamor para com Deus e disse o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então, pelo clamor de Davi, nós vemos que ele reconhecia que não tinha um espírito reto. Porque ele está pedindo aqui um coração puro, está pedindo uma renovação do espírito inabalável, está suplicando que o Senhor não saia da sua presença, que Davi não perca a presença do Senhor e que não retires dele o Espírito Santo. E Davi escreveu tudo isso. Ele levantou esse clamor após ter cometido 2 pecados que muito entristeceram a Deus, que foi o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Por esse relato de Davi e por esses eventos na sua vida, onde ele caiu em pecado, nós vemos que, humanamente falando, nós não temos um espírito reto, pois temos uma natureza de pecado. Então, essa natureza de pecado que nós temos faz com que nós não tenhamos um espírito reto. O nosso clamor deve ser o mesmo de Davi, pois nós temos as mesmas necessidades espirituais que Davi teve. E temos também o mesmo Deus de Davi, que é o Deus de Israel, que atendeu ao seu clamor, ao clamor de Davi, e pode também atender ao nosso clamor. Agora, sem dúvida nenhuma, o nosso Deus tem um espírito reto, porque ele não peca, ele não falha, nele não há qualquer engano, e ele também tem um espírito inabalável. Ele não se abala por nada. Ele não se abala por circunstâncias, por eventos naturais, por eventos sobrenaturais. Jesus não se abalou em momento algum na sua caminhada por esta terra. Ele não se abalou quando esteve diante dos soldados romanos que queriam prendê-lo e prenderam, diante daqueles que o acusavam e o perseguiam, diante daqueles que o açoitaram, que cravaram ele na cruz. Ele não se abalou em nada. Ele simplesmente confiava plenamente no seu Pai e prosseguiu a sua caminhada nessa terra, mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, mas com espírito reto, ou seja, sem pecar, e também com espírito inabalável.
Então, de que forma nós podemos ter um espírito reto e um espírito inabalável? Uma das formas mais eficazes de nós obtermos isso é adorando ao nosso Deus. Davi era um adorador e depois do seu pecado, ele intensificou a sua relação com Deus e ele se converteu em um grande adorador de Deus. Quando nos colocamos de cabeça para baixo, metaforicamente falando, no sentido de colocarmos a nossa cabeça no chão e permanecer em cima dela, nós estamos transmitindo de uma forma ilustrativa que é importante eliminar a nossa mente carnal. E essa carnalidade que nós temos vem do nosso coração, onde estão as nossas emoções, os nossos desejos, e vai para a nossa mente e gera ações que vão desagradar a Deus. Em Romanos 8:7, nós lemos que a mente carnal é inimizade contra Deus, pois a mente carnal não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo, mesmo que ela queira. Mesmo que a sua mente carnal queira se submeter às leis de Deus, ela não consegue fazê-lo, porque ela é carnal. Ou seja, a nossa mente carnal é rebelde, é desobediente e não se submete às leis de Deus. E é por isso que nós cometemos delitos. O nosso coração humano, o coração que não está convertido a Deus, ele não é puro. Ele está contaminado pelo pecado. Ele está contaminado pelas influências do mundo, contaminado pela influência da mídia e pela influência de uma sociedade corrompida como estamos vivendo agora. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, Salomão recomenda através do Espírito Santo. E a recomendação é essa: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nesse provérbio citado, vemos que a recomendação divina é: confie no seu Deus. Não se oponha no seu próprio entendimento, ou seja, não use o seu entendimento carnal para se opor a Deus. O entendimento humano é falho, é limitado. O entendimento humano não consegue visualizar o futuro que Deus tem para você. Então, confie no Senhor e Ele endireitará os seus caminhos. Ele mudará a direção da sua vida e Ele lhe dará os seus pensamentos. Ele dará conhecimento a você dos seus pensamentos divinos. Os seus problemas, queridos, serão resolvidos quando você parar para adorar ao Senhor e entrar na sua presença, ouvir o seu conselho e se deixar guiar pelo Espírito Santo. O Senhor tem um espírito reto e vai lhe guiar, como lemos no Salmo 23, um salmo muito conhecido, do bom pastor de Israel. E o que é que um pastor faz com as suas ovelhas? Ele guia, ele dirige, ele livra dos perigos, ele dá de comer. Então, só lembrando os primeiros 4 versos do Salmo 23, nós lemos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me-ei em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas.
Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, nesse Salmo 23, o Senhor, como um bom pastor, está dizendo aqui algumas coisas que ele faz. Se você ler o Salmo completo, você vai ver que ele faz muito mais por você. Mas ele lhe leva a verdes pastos, lhe leva a águas tranquilas, refrigera sua alma naquele dia de angústia, de desespero. Ele lhe guia pelas veredas da justiça. E mesmo que você esteja numa situação crítica, de desespero, no vale da sombra da morte, você não temeria mal algum, porque você sabe que Ele está contigo. Então, quando adoramos ao Senhor, podemos ouvir essas palavras de alguém que tem um espírito reto, de alguém que é justo, de alguém que é manso, que é o nosso precioso Deus. E nesse momento de contemplação, nós recebemos de Deus esses atributos de retidão, de justiça, de mansidão, e isso é agregado ao nosso espírito. O nosso espírito é como uma esponja. Ele tem a capacidade de sugar, de absorver tudo que vemos, tudo que ouvimos e tudo que adoramos. Então, é muito importante termos o cuidado de com quem estamos tendo comunhão. O que é que aquela pessoa vai passar para nós? O que é que o nosso espírito vai absorver daquela pessoa? Se é uma pessoa muito negativa, você vai absorver coisas negativas. Se é uma pessoa positiva, que ama a Deus, você vai absorver coisas de Deus. Então, é muito importante você selecionar as suas amizades e as pessoas que você deseja ter comunhão. Agora, nesses momentos de adoração, você vai absorver esse caráter reto que o Senhor tem. E ninguém pode enganar um espírito reto, pois o Espírito Santo está em você devido a esses momentos de oração, de comunhão com Deus. E imediatamente e automaticamente, o Espírito Santo que está em você irá rejeitar aquela situação que estão querendo lhe envolver e que não é uma situação que vai lhe trazer benefícios, mas sim prejuízos para a sua vida natural e espiritual. Quando nós temos um espírito errado, nós abrimos a porta para muitos erros, para muitos delitos e para muitos problemas. Agora, um conselho. Nós temos, devido à nossa carnalidade, uma arrogância em nos sentirmos sábios, em acharmos que podemos conduzir a nossa vida. Mas esqueça essa ideia de que você é suficientemente sábio para conhecer todas as respostas dos seus problemas. Cada dia que você vive, você deve reconhecer a sua dependência absoluta do Senhor. A nossa natureza humana, é muito comum nós exaltarmos a razão acima da revelação. A razão vem da nossa mente carnal, racional. A revelação vem de Deus, é algo que se recebe de Deus. Ela não passa pela sua racionalidade. A razão nunca nos guia para uma revelação do Senhor. Entretanto, a revelação
nos guia para o conhecimento da vontade do Senhor e nos traz uma racionalidade. A revelação que vem de Deus é algo sobrenatural, mas ela se converte devido à sua comunhão com Deus, devido a seus momentos de adoração, onde você conhece mais a Deus. Ela entra numa racionalidade na sua mente, porque o nosso Deus é racional. A questão é que as leis de Deus são diferentes das leis dos homens. Então nós achamos que ele não é racional, mas ele é racional. O Senhor dá a sua sabedoria, ele dá o seu espírito reto e seus atributos divinos, se nós nos transformamos em seus adoradores, como aconteceu com Davi. Davi errou, Davi pecou, Davi entristeceu a Deus, mas depois ele se converteu em um adorador, a ponto de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Não se iludam, porque o espírito de engano está assolando a terra. O espírito de engano traz exatamente princípios, condutas e verdades, entre aspas, que são totalmente contrárias à orientação divina. Mas se nós desenvolvermos um espírito reto e estivermos constantemente na presença do Senhor, em adoração, em comunhão, nós não seremos enganados. Mas se você não desenvolver esse espírito reto, você provavelmente vai cair em algum engano. Um outro detalhe importante para nós refletirmos é que na presença do Senhor nós somos quebrantados. O nosso coração fica contrito e lágrimas vertem da nossa alma e escorrem pelo nosso rosto. Então nós somos alimentados por essas lágrimas, porque o Senhor está aí. Com certeza você já passou por alguma experiência desse tipo. Você está num momento de angústia muito grande, de desespero, você busca o Senhor, o seu coração é quebrantado, lágrimas saem da sua alma e escorrem pelo seu rosto. E depois você sente um alívio tão grande. É porque o Senhor estava ali. A nossa alma, que é onde manifestamos nossos desejos, ela anela muitas coisas nessa vida. Mas nós devemos anelar a presença de Deus acima de tudo. E se anelamos essa presença, nós receberemos esse espírito de retidão. E com esse espírito, nós não estaremos sujeitos ao engano e não cairemos na cilada do inimigo. E podemos concluir essa reflexão com a afirmação que nós começamos, que é o título da nossa mensagem. Ninguém pode enganar um espírito reto, pois o inimigo, ele não tem autoridade sobre o Espírito de Deus. Pelo contrário, é o Espírito de Deus que tem autoridade sobre ele. E o inimigo sabe disso, ele foge de Deus. Então, queridos, essa reflexão do dia de hoje, e o nosso desejo é que ela venha lhe despertar para que você comece a ser um adorador do Senhor, que você alimente sempre esta comunhão a ponto de absorver essa retidão que há no caráter de Deus. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para receber outras mensagens para a sua reflexão. E visite também o nosso blog, onde temos mensagens com conteúdo mais longo, que é o www.verareflexões.com. Estamos também no Facebook, em Vera Reflexões, onde também temos
muitas mensagens mais curtas, que você pode ir visitar e se alimentar antes de ir para o seu trabalho, antes de ir para a escola, antes de levar seu filho na escola. Você já vai se alimentando da palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida e até outro momento.